Olá, queridos e queridas, nós estamos mais uma vez na aula, segunda parte das matriarcas de Israel. Na semana passada, nós falamos sobre a primeira matriarca, que foi Sara. E durante a aula, nós recebemos muitos comentários que nós agradecemos, porque nos incentivam muito a continuar este trabalho. E um deles foi da pastora Rosilene, da IPI de Antonina, Paraná. Ela pediu a bibliografia da aula. Então, eu estou disponibilizando o meu e-mail, que vocês devem estar lendo aí, celia.curso@gmail.com. E você, pastora, querida pastora, pode me escrever, e outros irmãos também que estiverem interessados na bibliografia ou em algum outro dado, pode me escrever, que com certeza eu responderei com muita satisfação. Muito obrigada por todos esses comentários, conforme eu disse, que nos fazem muito bem, incentivam o nosso trabalho na Escola Dominical da Primeira Igreja. Então, na semana passada, nós falamos sobre a matriarca Sara, e eu coloquei essa imagem de uma pintura de Rembrandt de 1646. Aí está, magnífica pintura, uma obra de arte, Abraão e os anjos, e a Sara, a porta da tenda, quando então os anjos anunciaram que haveria de nascer Isaac. Muito bem, meus queridos. Na aula de hoje, nós iniciaremos falando sobre Rebeca. Rebeca é a segunda matriarca de Israel. E o nome Rebeca significa aquela que une. É muito interessante a gente saber o significado dos nomes, conforme eu falei na aula passada. Rebeca também é da Mesopotâmia. Ela se casou com Isaac. Isaac é primo de segundo grau de Rebeca. Então, esse casamento também foi uma endogamia. E então, ela tinha os costumes da antiga Mesopotâmia, não é? Veja que dentre eles nós vamos destacar que ela ia até a fonte buscar água sozinha e também não se sentiu constrangida de conversar, responder, ser receptiva com uma pessoa que ela não conhecia, um homem desconhecido. Então, veja como são as características dessa matriarca Rebeca. Muito bem. Quem é esse homem desconhecido que ela atendeu? Então, esse homem é um servo de Abraão que se chamava Eliezer. Abraão chamou Eliezer porque estava preocupado que Isaac precisava se casar. Então, ele falou: Eliezer, você vai voltar lá na cidade, lá na Mesopotâmia, e vai procurar a família, e lá você deve encontrar uma esposa para Isaac. Olha que missão! Eliezer também nos inspira, é uma vida que inspira, porque ele teve muita confiança em Deus. Ele falou: então, Senhor, orou, eu vou pedir um sinal, que quando eu chegar, venha essa mulher e que atenda ao meu pedido. Isso será um sinal. Mas ele era muito prudente. Ele perguntou para Abraão: e se a mulher não quiser vir? Por que essa pergunta? Porque a tradição era o quê? Deixa o homem, seu pai e sua mãe, e se une a uma mulher. Então, tradicionalmente, era o homem que saía da casa dos pais e ia para a casa da esposa. Então, Eliezer perguntou: e se essa mulher não quiser vir? E Abraão respondeu: se ela não quiser vir, você está desobrigado da sua missão, da sua tarefa.
Então lá foi Eliezer, bem orientado por Abraão, e vamos fazer a leitura do que aconteceu quando ele encontrou com Rebeca. Então isso está em Gênesis 24, versículo 15 e depois 17 e 18. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Imagine a alegria de Eliezer vendo que aquela sim poderia ser a mulher que deveria se casar com Isaque, não é? Então, o que ele fez? Imediatamente, ele entregou para Rebeca uma primeira parte do dote da noiva, da riqueza da noiva. Vamos ler? Gênesis 24, 22. Tendo os camelos acabado de beber, então veja aqui, isso era um sinal, além dessa mulher dar de beber a Eliezer, ela deveria dar de beber aos camelos, e Rebeca fez isso. Tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo. Ciclo era uma unidade egípcia e judaica, podia ter entre 6 e 12 gramas. Então, deveria ter meio ciclo, esse pendente de ouro deveria ser colocado no nariz, que era um costume da época, e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro, poderia ter até 120 gramas. Então, esses foram os primeiros presentes, não é? Que Abraão deixou com Eliezer para entregar para a noiva, Rebeca. E depois, então, Rebeca o levou até a sua casa e ele conversou com o seu irmão, o seu pai e a sua mãe. E aí o que aconteceu? Versículo 52 do mesmo capítulo. Tendo ouvido o servo Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor e tirou joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Veja só que riqueza de descrição do que aconteceu nesse enlace, não é? Da Rebeca e do Isaque. E também os historiadores, os antropólogos, dizem que Rebeca deveria pertencer a uma família abastada. Por quê? Porque perguntaram a ela se realmente ela queria se casar com Isaque. Isso só acontecia nas famílias de posses, não é? Vejam só, versículo 58 do mesmo capítulo. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Então, ela foi corajosa e ela sentiu, não é, que deveria ir acompanhar esse servo Eliezer até o Abraão e Isaque. E a gente vai ler daqui a pouco a bênção de casamento que ela recebeu da família, especialmente do seu irmão Labão, que estava representando a família. Então, finalizando, consagrando este casamento, não é? E quando Rebeca chegou, então se encontrou com Isaque, tem a descrição lá, mesmo capítulo, versículo 67. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Nós falamos sobre a importância da tenda. Então veja como Rebeca deixou a sua casa, a sua família e foi para casa, para a família de Isaque. Então a tenda de Sara passou a ser a tenda de
Rebeca. Ele herdou a tenda. E isso era muito importante, porque a tenda era o lugar onde a mulher dominava, não é? Onde ela tinha maior autoridade. Muito bem. E se confirmou, então, a promessa de Deus feita a Sara e Abraão. Veja só como ela foi abençoada no seu... A bênção, não é? Ela foi abençoada. A bênção que ela recebeu da sua família para se casar. Versículos 59 e 60 do mesmo capítulo 24 de Gênesis. Então despediram a Rebeca, sua irmã e a sua ama, e ao servo de Abraão e a seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: És nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Bonita bênção, né? Então, és nossa irmã, não é? Provavelmente quem falou isso foi Labão, que era o irmão dela. Rebeca também era muito bela e a história se repete pela terceira vez, 2 vezes com Sara e agora com Rebeca. Ela foi desejada, cobiçada pelo mesmo rei Abimeleque, rei dos filisteus. Hoje nós não vamos ler, na aula passada nós lemos uma dessas passagens com Sara, mas está aí a referência, Gênesis 26, de 1 a 16, se os irmãos quiserem ler depois. Muito bem. Casaram-se e Rebeca ficou 20 anos estéril. Ela não concebeu. E Isaac orava insistentemente para que Rebeca tivesse filhos. Veja o versículo 21 de Gênesis 25. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então, a gravidez de Rebeca foi resposta de oração, né? Só que Rebeca, grávida, ela não se sentia bem. A gravidez dela não era tranquila. E aí nós vemos que ela também tinha fé em Deus. Ela orou a Deus e Deus respondeu. Vamos ler? Versículos 22 e 23. É a sequência, não é? Do versículo anterior. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então, está aí já sacramentado, não é? O futuro dos filhos de Rebeca e Isaac. Muito bem, queridos. Já depois de muitos anos, séculos, não é? Já com o apóstolo Paulo, ele, escrevendo aos Romanos, usou Rebeca e os seus filhos para ilustrar a soberania divina. Então, vamos ler esse texto, que é muito interessante para a gente, para nós cristãos. Por esse tempo virei e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Então, o apóstolo Paulo deixa bem claro que a vontade de Deus é soberana.
Para isso, quando ele escreveu aos Romanos, capítulo 9, versículo 8b até o 12, ele usou então o exemplo de Rebeca para mostrar essa soberania de Deus. Muito bem, os filhos eram gêmeos e a Bíblia diz que Rebeca preferia o mais novo, que é Jacó. O que quer dizer o nome Jacó? Aquele que pega pelo calcanhar, porque a Bíblia diz que quando ele nasceu, ele estava agarrado ao calcanhar do irmão mais velho, não é? E também quer dizer enganador. E o pai, Isaque, preferia o mais velho, Esaú, que quer dizer homem coberto de pelos. A Bíblia diz que Esaú tinha muitos pelos, não é? E vamos ler a referência para confirmar isso? Gênesis 25, 27 e 28. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Então, era isso que acontecia lá entre eles, né? Pai, mãe e os filhos. Muito bem. Tendo isso em vista, Rebeca armou um plano para que a bênção da primogenitura fosse para Jacó, o seu preferido, e não para Esaú. Nós podemos ler essa armação, não é? Que Rebeca planejou. Então, disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Então, o que ela fez? Enquanto Esaú estava na caçada, ela já providenciou que fosse preparado alguma carne, não é? E ela disfarçou Jacó, colocou nele uma pele que era de Esaú, para que ele tivesse o cheiro de Esaú, se apresentasse como se fosse o irmão diante de Isaque, o pai que já não enxergava bem, não é? E deu certo, não é? E Isaque abençoou a Jacó no lugar de abençoar o primogênito Esaú. Qual foi a consequência disso? Mesmo Gênesis 27, mas agora versículo 41. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei Jacó, meu irmão. Veja só, a história é uma saga, não é? É uma história bem movimentada, bem assim, animada, e quando a gente lê, não quer parar de ler, não é? Qual foi a iniciativa de Rebeca? Orientou a fuga de Jacó e que ele procurasse um casamento endógamo com uma mulher que fosse da família, não é? Vamos ler essa passagem. Gênesis 27, 43 a 46. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá, porque eu hei de perder os meus 2 filhos num só dia? Disse Rebeca a Isaque: aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Então Jacó deveria
fugir e procurar uma esposa para uma endogamia, não é? Muito bem. Rebeca foi uma mulher que demonstrou confiança em Deus, demonstrou bastante independência, muita iniciativa e se comportou também conforme a cultura da Mesopotâmia. Muito bem, nós sabemos que Jacó então foi lá, viajou bastante até chegar de volta lá na casa de Rebeca para procurar o seu irmão Labão, não é? E eu selecionei aqui um soneto do nosso poeta português Luís de Camões, que eu gosto muito, já li várias vezes, é uma joia da literatura esse soneto, e conta fielmente a história de Raquel e Lia, não é? O nome do soneto é Raquel e é bastante fiel à palavra de Deus. Vou fazer a leitura junto com os irmãos. 7 anos de pastor Jacó servia, Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora assim negada a sua pastora, como se a não tivera merecida, começa de servir outros 7 anos, dizendo, mais servira se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Que maravilha de soneto, não, meus irmãos? Então, veja como em poucos versos ele contou, então, como foi que Jacó permaneceu mais de 14 anos lá, trabalhando para Labão, o pai de Lia e Raquel. Os primeiros 7 anos para pagar o dote de Lia, mais 7 anos para pagar o dote de Raquel. Então, a terceira e a quarta matriarcas do povo de Deus. Raquel, o nome quer dizer a ovelha graciosa, e Lia quer dizer a de olhos ternos. Muito bem. As duas também da Mesopotâmia. O casamento foi endogamia com primo de 1º grau, eles eram primos de 1º grau, e conforme já falei, o dote da noiva foram os 7 anos de trabalho de Jacó para cada uma. Muito bem. As duas usaram o direito de mulher-marido, Raquel, porque tinha sua serva Bila, e Lia, que tinha sua serva Zilpa. Se os irmãos puderem, podem ler Gênesis 29, 21 a 30, que conta, então, essa história contada no soneto, resumida no soneto de Camões. Muito bem. Nós elaboramos essa tabela para mostrar quem foram, então, os filhos gerados por Raquel e Lia, não é? Esses filhos formaram as 12 tribos de Israel. Então, Lia teve 7 filhos naturais, mais 2, completando 9, da sua serva Zilpa. Então, ela usou o direito de mulher-marido para gerar mais 2 filhos para Jacó. Raquel gerou 4 filhos, 2 naturais, que são José e Benjamim, e da serva Bila, que ela também usou o direito de mulher-marido, 2 filhos, Dan e Naphtali. Nessa tabela,
os numerais indicam a ordem do nascimento. Então, Rubem nasceu primeiro, não é? E o último foi Benjamim. E os que têm asterisco são aqueles que formaram as 12 tribos de Israel, expandindo então o povo de Deus bastante naquelas terras, né? Muito bem. Depois, se os irmãos continuarem a ler, tem hora que fala tribo de Manassés, tribo de Efraim. Então, eu coloquei aí uma observação que Manassés e Efraim eram filhos de José. Então, na verdade, era a tribo de José. Mas quando Josué fez a divisão das terras, ele deu terras diferentes para Manassés e Efraim. Então, às vezes, eles são considerados meias tribos, na verdade. Então, essa tabela talvez esclareça um pouco, não é? A gente ter uma visão assim geral de como foram nascendo os filhos de Jacó. Só teve uma mulher, que foi a 11ª filha gerada, não é? De nome Diná, filha de Lia, tá? Muito bem. Depois, eu preparei uma outra tabela. Nessa tabela é muito interessante que está os nomes, não é? Os nomes que estão em cor de abóbora são os filhos de Lia e os nomes que estão em azul são os filhos de Raquel. E na outra coluna nós colocamos o significado de cada nome e depois a referência. É muito rico a gente fazer essa comparação do significado do nome e da referência bíblica do nascimento de cada filho. Os nascimentos, eles vão de versículo a versículo sendo contados. E nessa história, a gente percebe a situação de Lia e a situação de Raquel. Lia sempre se sentindo preterida, porque era evidente que Jacó gostava mesmo era de Raquel, amava Raquel, então Lia se sentia preterida, não é? Só que Raquel permaneceu estéril por muitos anos, então ela também tinha ciúmes da irmã Lia, porque Lia tinha filhos e ela não tinha. E ela chegou até a cobrar isso do próprio Jacó, e Jacó respondeu para ela, falou, mas eu só sou Deus para decidir se você terá filhos ou não? Então, era realmente uma situação difícil, uma vida muito difícil dessas duas irmãs, nessas endogamias com Jacó. Eu não vou falar de todos os filhos, porque senão a aula ficaria muito longa. Eu vou falar só de alguns, não é? Então, o primeiro filho, que foi Rubem, filho de Lia. Rubem significa, aqui está o filho. E ela teve a referência em Gênesis 29:32. O Senhor atendeu a minha aflição. Então, o que ela sentiu, Lia? Que ela tendo um filho, talvez Jacó gostasse mais dela, não é? Depois nasceu Simeão, filho também de Lia. Simeão quer dizer, ele ouviu. Qual é a referência? O próximo versículo, 33. Soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Então, veja como a própria Bíblia afirma que Lia se sentia preterida, uma esposa preterida em relação a Raquel, não é? O terceiro filho foi Levi. Levi quer dizer ligado, vinculado a alguém. Desta vez se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso Levi, ligado, vinculado, não é? A esperança dela era sempre essa. O quarto filho foi Judá. Nós sabemos que Jesus descende da tribo de Judá, não é? Então, Judá quer dizer louvor, gratidão. Próximo versículo, 35.
Desta vez louvarei ao Senhor. Muito bem. Bom, já o quinto e o sexto filhos foram porque Raquel usou o seu direito de mulher-marido. Então, a serva dela, que se chamava Bila, gerou Dan primeiro, significa julgamento. Ele julgou. Deus me fez justiça, ouviu a minha voz e me deu um filho. Então, está em Gênesis 36. Então, veja que Raquel conseguindo esse filho, não é? Mesmo tendo sido gerado pela escrava, ela agradeceu a Deus e deu esse nome a ele, que quer dizer, ele julgou. Deus me fez justiça, ouviu a minha voz e me deu um filho. E em seguida, um outro filho dessa escrava Bila, Naftali. O que significa? Minha luta, meu combate. Olha a referência, Gênesis 38. Com grandes lutas tenho competido com minha irmã e consegui vencer. Olha que tristeza, uma competição cerrada entre as duas irmãs, bem descritas nos capítulos 29 e 30 de Gênesis. Depois eu vou para o nono filho, que é Issacar, é filho de Lia. Sabe o que quer dizer Issacar? Há uma recompensa. Eu peguei essa referência porque ele fala de mandrágoras. Eu vou fazer a leitura. Gênesis 30, 13 a 18. Foi Rúben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me das mandrágoras de teu filho. Respondeu ela: achas pouco o me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá esta noite, a troco das mandrágoras de teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse: esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia, ela concebeu e deu à luz o quinto filho. Então disse Lia: Deus me recompensou, porque dei a minha serva a meu marido. E chamou-lhe Issacar, que quer dizer, há uma recompensa. Então, Rúben já era crescido, ele foi no campo, na ceifa de trigo, e pegou mandrágoras para a mãe. Veja que interessante. A mandrágora é um arbusto, e esse nome ele vem do grego, e pode ter vindo de um vocábulo assírio, nantar-ira, que tem o sentido de droga masculina de nantar. Esse vegetal ele tinha a fama de erradicar o problema da esterilidade. Nós colocamos algumas fotos do arbusto e das raízes. Vejam que muitas raízes pareciam homens, né? Pareciam seres humanos. E essa imagem da direita, veja que dá para ver bem as pernas, os braços, o cabelo, o olho, não é? Então, tinha muitas coisas que se falava sobre esse arbusto, não é? Esse vegetal. E para quem gosta de cinema, ele aparece até no Harry Potter, a mandrágora, não é? Então, eu acho que Raquel, ela viu que o Rúben pegou mandrágora e falou: não, peraí, quem é estéril sou eu, quero essas mandrágoras para mim, não é? Então, vem aí a história que está nesses versículos de Gênesis. E eu selecionei um dos filhos naturais de Raquel, que Deus também ouviu a sua oração, não é? Que é José. Então, José quer dizer acréscimo do Senhor. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo:
dê-me o Senhor ainda outro filho. E nós sabemos que Deus atendeu, porque ainda ela teve Benjamim. Depois ela morreu no parto, né? No parto desse segundo filho. Muito bem, meus queridos. Eu disse que ia voltar lá em Romanos 9, quando Paulo usou o exemplo de Débora para mostrar a soberania da vontade dele, da vontade divina, não é? E aqui, na sequência do mesmo Romanos 9, tem 2 versículos em que Paulo lembra o livro de Oséias. Então, vamos fazer essa leitura no término da nossa aula. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Então, nós estamos naturalmente distantes da soberania divina, não é? Quando nós oramos o Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, nós falamos que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a vontade de Deus supera os nossos conhecimentos, os nossos valores, porque ela é soberana. E o que nos consola é que esse Deus que tem vontade soberana é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, quando se cumpre a vontade de Deus e ela é cumprida, ela é boa, ela faz bem. E o que nós não entendemos, nós temos que dizer, como o apóstolo Paulo: a tua graça me basta. Muito bem, queridos, muito obrigada pela sua atenção. Nós vamos fazer uma oração final na nossa aula. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, também pelas vidas de Sara, Rebeca, Lia e Raquel. São vidas que inspiram, Senhor, que nos ensinam muito sobre sermos fiéis a Ti, termos confiança em Ti e seguirmos a Tua palavra, guardarmos no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Dá-nos, Senhor, uma semana abençoada, que nós vivamos sempre nos Teus caminhos, debaixo da Tua graça e da Tua proteção. Nós pedimos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém.